presidente Lula também falou sobre as possíveis sanções de Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes. Falou hoje, já tinha falado também no domingo sobre isso. Repetiu então que ele disse que Donald Trump não tem que dar pitaco na justiça de país nenhum. O que acontece é que as sanções previstas aí para o ministro Alexandre de Moraes não são sanções por conta de pitacos que Alexandre de Moraes teria dado na justiça brasileira, mas sim para civis americanos ou para decisões que estariam afetando o próprio país, o próprio Estados Unidos. O que a gente pode tirar dessa fala do presidente Lula de, olha, não toca o seu bedelho aqui, que eu também não toco o meu bedelho aí nos Estados Unidos? Neila, eu acho que a fala do Lula, ela está confirmando que há uma parceria muito estranha entre executivo e judiciário, pelo menos o STF, né, porque ele está dizendo assim, precisamos regular as redes sociais, que é um papo que a gente vê só de um lado do espectro político, e isso será feito ou por projeto de lei ou pelo STF. Então não é papel do STF legislar, né? É uma crítica que está sendo feita principalmente pela direita há muitos anos, em decisões judiciais que vão muito além da letra da lei e a função de corte constitucional, quer dizer, se essa ou aquela lei nova estão em conformidade com a Constituição, isso é papel. Temos amanhã, começando, inclusive, julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil, que, entre outras coisas, não deixa que o Moraes faça o que ele já está fazendo há anos, que é banir perfis inteiros. O Marco Civil da Internet, ele prevê que tem que ser o conteúdo infringente que vai ser removido. Então, assim, quanto às sanções, o que a gente viu com a carta aí do Departamento de Justiça para Alexandre de Moraes é que parece que o primeiro país, na figura do Moraes como nosso representante, querendo ou não, o Brasil foi o primeiro a fazer coisas que invadem a autonomia do outro país, a soberania do outro país. E foi justamente o que você citou, ir atrás de cidadãos e residentes, porque residentes nos Estados Unidos também têm alguns direitos, né, que os cidadãos americanos têm. E está na cara para todo mundo, apesar de não ser citado ali na carta, que é o Alan dos Santos, a principal obsessão do Alexandre de Moraes. Ele queria, então, banir, ele lá, morando nos Estados Unidos, ele queria que a plataforma de vídeos Rumble tirasse a monetização dele e fornecesse informações sobre ele. Então, é uma figura realmente difícil de defender, porém, né, os americanos têm a maior proteção à liberdade de expressão no mundo. E vamos lembrar que até o governo Biden, governo anterior, mandou aqui emissários do FBI para conversar com Flávio Dino, o Ministério da Justiça do Flávio Dino, era o Flávio Dino na época, e o que o FBI disse, depois de ver vídeos do Alan dos Santos se pronunciando, são só palavras. O que vocês estão querendo, que era um pedido de extradição, né, para deportarem o Alan dos Santos para o Brasil, para ele ser julgado e condenado aqui. E os americanos, então, dois governos não poderiam ser mais opostos, do Joe Biden e do Trump. Não concordam que Alan dos Santos, que a expressão do Alan dos Santos seja crime. Não é lá, pelo menos. Então, né, não houve colaboração do governo anterior. Então, as sanções, segundo as sinalizações ali do secretário de Estado, Marco Rubio, é bem possível que essas sanções venham, né, não só usando a lei Magnitsky, né, que é o que alguns estão chamando de pena de morte financeira, porque a pessoa perde acesso à bandeira Visa, Mastercard, etc., como também é uma lei de emergência econômica, já usada durante o governo Obama, né? Então, se há uma ameaça estrangeira, é sobre operações econômicas americanas. E nisso aí também, o Alexandre de Moraes tem um grande risco de ser enquadrado, porque ele congelou ativos aqui da Starlink e baniu o X por 40 dias no ano passado, vamos lembrar. Então, na minha opinião, o primeiro a pisar no território do outro foi o Brasil, não foi os Estados Unidos. Exatamente. E teve mais uma fala delicada do presidente Lula, que seria sobre